Legislação em áudio, estamos de volta, meus amigos, processo penal. Vamos agora para o artigo 429, da organização da pauta. Salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência o quê? Os acusados presos. Então, qual é a ordem de preferência? Acusados presos. Entre os presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão e, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Então, qual é a ordem? Primeiro, os que estão presos. Tem um preso e tem um que não está preso, julga o preso. Tem dois presos. Primeiro, o que está preso há mais tempo. E todos estão presos, estão há mais tempo, no mesmo tempo presos, os que forem pronunciados em primeiro lugar. Lembrando, a pronúncia é a decisão do juiz na primeira fase do júri que leva o réu a ser julgado pelo conselho de sentença, pelo próprio tribunal do júri. Parágrafo primeiro, antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do tribunal do júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida à ordem prevista no caput deste artigo. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Assistente aqui é assistente da acusação. Ele vai poder falar no dia do julgamento no plenário, que vai ser julgado pelos jurados, se ele pedir isso em até 5 dias antes do dia do julgamento. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no 420 deste Código. Agora a gente vai para o sorteio e convocação dos jurados. Em seguida, a organização da pauta. Pauta é a pauta da audiência, a pauta da sessão, né? O juiz-presidente determinará a intimação do MP, da OAB e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Então, o sorteio será presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo ao juiz retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Então, vão ser sorteados 25 jurados. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antes da instalação da reunião. Então o sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Então, que partes? A gente está falando aqui, né, das pessoas, né? O Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, etc. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para reuniões futuras. Então, o não sorteado pode ter novamente o seu nome incluído para reuniões futuras. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446, que é o conjunto de artigos que fala da função do jurado, que a gente vai ver logo abaixo. Serão afixados na porta do edifício do tribunal do júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, dos advogados, né? Além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Então, vão estar ali constando tudo o que vai acontecer. Quais são os dias, hora, quais são as pessoas, etc. Agora o 436, o famoso, né, a partir do 436, da função do jurado. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, o alistamento como jurados vai compreender cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri
ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social, econômica, origem ou grau de instrução. Se o júri é popular, as pessoas do povo devem participar. Por isso que não pode haver exclusão. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Portanto, não comparecer, multa de 1 a 10 salários mínimos, ou recusa, né? Recusa injustificada. Não quero ser jurado porque não quero. Tá? Então, se você trouxer uma justificativa, ok, você fica dispensado dessa multa. Mas se você não justificar, multa de 1 a 10 salários mínimos. 437, quem está isento do serviço do júri? O presidente da República, ministros de Estado, governadores e os seus secretários, membros do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmaras distrital e municipais, prefeitos municipais, magistrados e membros do MP e da Defensoria Pública, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então ele está isento. E aqui qual é o ponto? Você, servidor do Poder Judiciário, você está isento de ser jurado. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram a sua dispensa. Aqui está o ponto. Para os maiores de 70 anos, ele precisa requerer a dispensa. Aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Também quaisquer outras pessoas que digam que não podem estar ali para fazer o serviço do júri. 438. Recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política. Então, recusa por esses motivos, por convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto, assim como acontece com o serviço militar obrigatório. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada. Então são serviços de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo em órgãos públicos. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, pessoa, serviço alternativo aqui não é pena alternativa, é o cumprimento de um dever daquele que foi convocado para ser jurado. Ele não quer ser jurado por convicção religiosa, filosófica ou política, o juiz vai fixar para ele que foi convocado uma prestação alternativa. Por quê? Porque o serviço do júri é obrigatório. A gente acabou de ver aqui, o serviço do júri é obrigatório. Prosseguindo, o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, inclusive em alguns concursos públicos. Você vai ver agora, ó, constitui também direito do jurado na condição do artigo 439 de ser visto como uma pessoa idônea, ter preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Já estamos acabando, nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado, então ele não compareceu ou ele foi embora antes de ser dispensado, pelo presidente será aplicada a multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica, a condição econômica do jurado. Somente será aceita escusa, desculpa, fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados, o que significa a pessoa não comparece e, a não ser que seja um caso de força maior, essa justificativa precisa ser antes de o jurado ser chamado. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.
O jurado, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente, nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Então, ele pode cometer corrupção e etc., tá? Peculato e assim por diante. Então, enquanto uma pessoa do povo está na função de jurado, ele é, para todos os fins, funcionário público. Tá? Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no 445, que a gente acabou de ver. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui. Eu tenho uma playlist completa com as aulas de processo penal para o concurso de escrevente. Estas aulas também servem para outros concursos em que este assunto seja tratado, tá bom? A playlist vai ficar aqui embaixo. A única coisa que eu vou pedir para você é para que você se inscreva no canal para você ter acesso a outras legislações em áudio. Além disso, para ter acesso a aulas que eu vou colocar aqui no YouTube para concursos. Estou pensando em 3 especificamente: Tribunal de Justiça Escrevente Técnico, Tribunal de Justiça de São Paulo Oficial de Justiça e Tribunal da Justiça Eleitoral, TRE, TSE Concurso Unificado, concurso para técnico. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Agradeço a você que está aqui. Só peço para que você se inscreva no canal, por gentileza. Isso me ajudaria bastante. Volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.